gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? Sim, hoje começa oficialmente a nossa sequência de vídeos, né, de melhores e piores. E este ano eu tive muita coisa boa, muita leitura boa, mas eu também tive algumas leituras muito difíceis e alguns abandonos. Mas antes da gente começar a falar sobre esses livros, né, que eu li ao longo de 2023, quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo vou estar todas as minhas redes sociais, o Scooby, o Instagram, o Twitter, o link do blog que sai post semanalmente também. Então vocês podem estar me acompanhando pelas outras redes também. Eu sempre dou spoiler do que eu tô lendo lá no Instagram. O registro de atividades do Scooby tá sempre atualizado, então vocês sempre estão sabendo o que eu tô achando, tá? Então são uns pequenos spoilers das leituras que eu faço. Me acompanhem por essas redes. E vamos começar pelos abandonos, né? Eu não tenho nenhum desses livros mais na minha estante, todos eles eu me desfiz. Por razões óbvias, né? Eu não vou manter um livro na minha estante que ou eu não consegui terminar de ler, ou o desenvolvimento foi muito ruim, né? Então esses livros nunca ficam na minha estante, eu sempre dou, entrego para alguém que tem interesse, ou entrego numa dessas bibliotecas públicas que tem muitas por aqui onde eu moro. Então sempre tem lugares que eu posso dar, ou então até vendo num sebo, se vale a pena. Então, vamos começar pelos abandonos. Gente, este ano de 2023, eu abandonei 3. Ó, rimou, né? Pois é, vou explicar melhor. Eu abandonei o Quando Te Vejo. Esse livro eu recebi na caixinha Scooby, numa das caixinhas Scooby, não vou lembrar agora o tema. Mas eu comecei a ler com uma grande curiosidade, porque o enredo tratava de um homem que via o futuro. E ele meio que tinha ficado traumatizado com isso. E pelo fato das pessoas não ouvirem os avisos dele e várias pessoas morrerem. Então, assim, em alguns momentos ele conseguia salvar as pessoas, em outros não. Então sempre tinha esse conflito interior. Então ele acabou abandonando até a própria profissão, se afastou da família. Então ele começou meio que viver como um eremita, sabe? Meio doido, porque a gente fica pensando como é que ele ia se manter desse jeito, sem dinheiro, sabe? E aí ele conhece uma menina, uma garçonete, e começa a ter um relacionamento com ela. E aí quando ele vê o momento da morte dela, ele tenta se afastar. Então assim, mais ou menos essa é a história. Ele tem que fazer a escolha, né? Se ele vai continuar com ela ou não, ou se ele vai realmente resistir a esse sentimento e tal. O livro tem uma leitura muito cansativa, tá? Porque você sempre sente que não tá chegando a lugar nenhum. E ele sempre vem com as mesmas pataquadas, reclamando da vida, reclamando, velho, você tem um dom, use ele para o bem, para de ficar reclamando, sabe? Então, assim, eu senti que ele não aproveitou o que ele tinha e não lidou com isso de uma forma positiva. Pelo contrário, ele se tornou como se fosse um veneno para as pessoas ao redor, foi bem ruim. E aí ele não conseguia enxergar isso, que ele tinha que mudar, pelo contrário, ele achava que a solução sempre era se afastar e magoar as pessoas que ele amava, porque ele tinha que ficar sozinho. Então assim, são umas conclusões muito sem cabimento. Eu fiquei tão chateada porque eu não conseguia me conectar com ele, porque as razões dele pra mim eram muito infantis. Não conseguia me conectar com a menina, que era a protagonista, porque eu achava ela muito surreal. Então eu não conseguia me conectar com ninguém. E aí eu avancei e li um trechinho do final e falei, não, realmente não quero ler esse livro. Não quero. O final acabou, pelo que eu li, da pior forma possível, na minha opinião. Então realmente não seria uma boa leitura pra mim. Ainda bem que eu desisti, eu tava acho que na metade ou quase na metade do livro, e aí eu desisti. E o segundo livro que eu abandonei foi O Ladrão de Casaca. Ele é um clássico. Eu comprei um livrinho dele da edição de luxo da Zahar. É Zahar? Eu não sei. Era uma edição pocketzinha de luxo. Eu vou deixar a capa pra vocês. Eu comecei a ler e, teoricamente, pelo menos nos anúncios, na divulgação do livro, faziam muita relação dele com Sherlock Holmes, como se ele fosse um competidor do Sherlock Holmes e tal, e não é bem isso, na verdade, não tem nada a ver com isso, porque o cara é um ladrão,
sabe? Um ladrão. E você, não, então ele é tipo um Robin Hood, rouba dos ricos do pobre. Não. Não. Ele faz tudo para o seu próprio proveito. Além disso, ele é muito arrogante, muito snob. Gente, eu detestei a personalidade dele. E em todo momento que ele aparecia, era pior, sabe? Então, assim, eu li alguns contos. Eu gostava de outros personagens, mas não do principal. Então eu falei, cara, não faz sentido pra mim continuar com essa leitura. Então, ainda bem que eu tinha comprado só um volume, não comprei mais. E eu tinha intenção de fazer a coleção se eu gostasse, mas eu não curti, então eu abandonei. O terceiro livro que eu abandonei foi Melancia. Melancia é um romance de drama de uma mulher que acaba de ter um filho e o próprio marido abandona ela na maternidade. Sim, ele foi lá, viu a filha e abandonou ela. Simples assim. Aí ela pega a filha e vai para casa dos pais em outro estado, porque ela quer se reorganizar da vida. Então, assim, o livro ele é muito pesado emocionalmente em relação a isso. E ao complexo de inferioridade que a personagem sente. E todo o sofrimento que ela tá sentindo. E tudo que ela não quer passar pra filha dela. É muito bonitinho, sabe, ver isso. O relacionamento dela começando a ser criado com a bebezinha. Mas o que eu não gostei. O cara tava traindo a mulher por muitos... já tinha mais de ano. E quando ele pensou em pedir divórcio, ela engravidou. Então ele aguentou, porque ele tinha medo que ele pedisse divórcio e ela abortasse. Então, no momento que nasceu, ele pediu divórcio, acabou. E ele fugiu com a vizinha. Tipo assim, a treta dele era com uma vizinha que era casada com outro homem. Então, assim, era bem ruim. E esse tempo que ela começa a passar na casa dela, lá com as irmãs e tal, a mãe começa a dar uns conselhos muito nada a ver. Muito assim, ai, deu um troco nele, realmente sai pegando geral e não sei o que. A mulher nem se divorciou ainda, cara, sabe? E a própria mãe fica instigando ela a trair, pague na mesma moeda e não sei o que. E aí aparece um personagem bem interessante, mas aquele contexto todo não é legal, porque ela vai passar por eventual divórcio, não é o momento dela se relacionar com ninguém, e aparece uma pessoa que ela se interessa em se relacionar, que é bem mais nova que ele, que ela, tem essa diferença de idade, de quase uns 10 anos ou mais. E assim, eu vi que a mãe dela estava estimulando ela a também trair ele, porque enquanto você não se separar, você não tá casado com outro, apesar do outro ter traído você, quer pagar na mesma moeda, sabe? Achei aquilo muito nada a ver e eu não conseguia me conectar com a personagem. Tava muito maçante. Gente, alguém que esteja assistindo esse vídeo pode amar demais essa série, porque é uma série, tá? Porque depois foram lançados vários livros das irmãs, então, tipo, é uma série de livros. Da Marianne Case, se não me engano. E na época fez muito sucesso e todo mundo falava só desse livro. Mas, gente, aquilo eu não consegui engolir. Eu não consegui engolir por valores morais, entendeu? E eu avancei também e li o final. E, gente, o final. Sabe, eu vi que ela fez exatamente aquilo que eu jamais apoiaria alguém a fazer. Então, aquilo me fez perder todo o interesse no livro. E aquilo de uma leitura boa começou a virar uma leitura muito ruim, então eu abandonei. Então esses foram os meus 3 abandonados do ano. Agora vamos falar das leituras. Assim, essas são leituras que eu completei, que foram as piores leituras do ano, tá? Eu filtrei pelos meus selos, vocês sabem que meus selos é por flores, né? Então eu tenho um girassol aqui, que vai ser o último que eu vou falar. O girassol é ruim. Ruim assim, não tem escapatória, é ruim mesmo. E aí, o Margarida é regular e temos um bom aqui que eu coloquei, mas que pra mim soou como um gosto de girassol, se é que vocês me entendem, né? Então vamos começar por esse Amor Perfeito, que é bom, que é o Vergonha, que foi um livro que me decepcionou muito, de muitas formas diferentes. Eu falei bastante no vlog de leitura que eu li ele. Ele começou muito bom e depois ele foi, sabe, ladeira abaixo. O final foi muito questionável pra mim em vários pontos, porque eu não acredito que as coisas aconteçam daquele jeito, então pra mim foi muito irrealista. E como o livro tava tentando uma proposta mais realista, eu achei que não coincidiu uma coisa com a outra, apesar de algumas coisas dentro do enredo serem bem legais. Então tinha alguns personagens muito bacanas também.
Então, não tinha como dar uma nota muito ruim. Então eu dei, bom, eu só não gostei do livro mesmo. Mas o livro em si é um bom livro. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Então ele foi em quinto lugar, tá? Dessa lista de piores. Temos, assim, empatados, né? No segundo, terceiro e quarto lugar, 3 margaridas. Então, eu vou começar por The Wedding Eve, que é um HQ que eu li durante esse ano de 2023, né, que passou. E eu esperava uma coisa e eu recebi outra. Eu achei as histórias muito... Como eu posso dizer? É como se elas fossem muito pesadas, sabe? Eu achava que era uma coisa mais leve, mais descontraída, mais assim, do dia a dia. Sim, foi algumas questões do dia a dia, mas eu senti que tava pesado, sabe? Em algumas coisas que não combinou muito com o que eu imaginei que era a proposta do livro. Mas da HQ, né? Do mangá. É um mangá, não é uma HQ. Então, assim, eu não sei. Eu acho que eu não fui pronta para o que eu ia receber. Eu fui pensando que ia ser uma coisa leve, descontraída e foi uma coisa muito dark. Dark ao extremo, na minha opinião, porque é um conjunto de contos. Então são contos, alguns são até legaisinhos, mas outros, meu Deus do céu, entendeu? O que é isso? E eu não curto muito terror, então eu senti que ela foi puxada mais pro terror. Eu não gostei, por isso eu dei selo Margarida, porque é regular, porque em alguns pontos de alguns contos foi legal, em outros não. Então ficou nisso, ficou Margarida, regular. O outro é o Paciente. Já fiz resenha dele aqui no canal, vocês sabem que é um livro que eu recebi na caixinha Scoop. Eu li nessa proposta de ler livros mais de Halloween, né, em outubro. E ele é um livro muito interessante, muito bom. E quando ele chega no plot twist, assim, é um grande plot twist. Mas depois eu achei que o desenvolvimento foi... Uou, também. Caiu ladeira abaixo. Não gostei do final, não gostei de várias coisas. Mas como ele foi muito bom até o plot twist, eu não tinha como dar um ruim. Então eu dei um regular pra ele. Mas eu não indico a leitura. E aí, o segundo lugar, a gente tem que colocar Sombra e Ossos. Sim, gente. Foi meu primeiro contato com a Lady Bardugo, né? Eu sei que ela tem vários outros livros que eu tenho interesse de ler. Essa série eu li por causa da série da Netflix, que eu gostei muito da primeira temporada. E eu quis ler pra saber o quão era verossímil ou não, mas eu já tinha recebido avisos que alguns personagens eram muito ruins e muito enfadonhos, e que talvez eu fosse gostar mais do núcleo sombrio do que o núcleo bondoso, e foi exatamente o que aconteceu. Eu acabei gostando mais do Darkling do que de todo o resto. Era muito ruim, era muito chato, era muito arrastado. O núcleo amoroso da Alina com aquele outro lá, meu Deus, muito ruim. Então, assim, não gostei. Eu ainda tenho interesse de ler aquela outra série da Lady Bardugo. Acho que é Lady Bardugo, o nome, a pronúncia, né? Que é Os Corvos. Eu tenho interesse, mas eu vou ver isso em e-book. Eu não vou comprar livro, porque, né? Vou ler o primeiro pra saber se eu vou gostar. E aí eu vejo os outros. Mas a série de Sombra e Ossos não desceu pra mim. Então, o Darkling é bacana. Aquela história da Grisha, que é meio que refém do Darkling, que ela é tipo artesã, é muito boa aquela história, sabe? O plot dela é muito bom, mas ela não tem espaço na trama, então fica chato, porque você quer saber dela e não quer saber da Lina. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Pode ter sido diferente pra você, mas pra mim foi assim. Então eu dei Margarida e não quero ler o restante da trilogia, não. E vamos para o posto de pior leitura de 2023. Não tem como ser diferente, foi para As Quatro Rainhas Mortas. Era um livro que eu tinha muitas esperanças que eu iria gostar. Eu comprei ele no impulso, não foi indicação de ninguém. E aí, com o passar dos anos, eu fiquei percebendo que as pessoas não comentavam sobre ele, não falavam dele, ele não tinha irritado, ninguém falava dele. Eu falei, gente, esse livro deve ser uma bomba. Ou é muito bom e ninguém fala nada dele, não conhece, ou ele é muito ruim. E foi a segunda parte, gente.
ele foi o único livro de 2023 que recebeu o selo de Girassol de ruim. Por quê? Porque ele começa com uma proposta das 4 rainhas que vão morrendo ao longo da narrativa, e a gente vai acompanhando 2 núcleos da rainha e um outro de uma ladra com um mensageiro de outra nação, e aí a gente vai acompanhando esses 2 núcleos, o andamento deles, e algumas coisas acontecem sem explicação, e quando vão pra lá pra explicar pro final, gente, não bate, não faz sentido. É como se o escritor me dissesse que eu sou burra, que eu não sei interpretar as coisas. Então, assim, eu falei muito sobre ele no vlog de leitura, o tanto que eu fiquei aborrecida com o final. Gente, eu terminei com raiva do final, porque não fazia sentido. Nenhuma das resoluções fazia sentido. Nenhuma das coisas que eles colocaram a mais pra explicar alguma coisa que deveria ter sido explicada lá atrás e não foi, não fazia sentido. Então, tinha muitas contradições de uma coisa que foi dita em capítulos anteriores e depois foi desdita em outros capítulos. Faltou revisão no livro, na minha opinião, do editor. Não sei como é que a pessoa conseguiu publicar um livro desse. Eu fico de cara, às vezes, com umas leituras dessas. Então, assim, não aconselho a leitura de vocês de forma alguma. Não indico. Nenhum desses livros que eu tô falando nesse vídeo eu indico. Serve mais como um alerta. Se você quiser ler muito, já vá preparado que talvez não seja tudo aquilo que você esperava, sabe? E eu caí totalmente do cavalo com esse primeiro, que é As 4 Rainhas Mortas. Foi muito ruim. Muito, muito ruim. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas piores leituras do ano e abandonos. Me contem nos comentários quais foram as piores leituras para vocês de 2023, se vocês tiveram ou não, tá? Eu quero muito saber, tá? E até o próximo vídeo.